Shalom, shalom, Shabbat shalom a todos, como estamos? Mais uma vez, estamos aqui preparados para mais um vídeo, né? Hoje vamos falar do livro dos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, né? Essa aqui é uma carta também escrita pelo apóstolo Paulo. Mas, da vez passada, eu fiz um comentário, né, com respeito à palavra santos, né, e que isso estaria em praticamente todas as cartas de Paulo, né, que as pessoas que eram dirigidas, os destinatários das cartas de Paulo, né, eram pessoas cumpridores da Torá, obedientes à lei, né? Por isso eram chamados santos, né? Porque só pode ser santo aquele que não pratica o pecado. E pecado é a transgressão da Torá, a violação da Torá, né? Então, todos eles obedeciam à Torá. E aí eu estive fazendo uma análise, né? Uma breve análise a respeito dessas cartas e vou fazer os comentários. Em Romanos, capítulo 1, versículo 7, Paulo usa desse direcionamento, desse diferencial para se dirigir aos romanos. Para quem eram as cartas, ou a carta, né, aos romanos, eram chamados santos. Em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, também chamados santos. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Timóteo com todos os santos, né? Já em Gálatas, Paulo não nomina ele como santos, porque no capítulo 1, do versículo 6 e 7, já está Paulo repreendendo eles por começarem a desviar-se. Então, Paulo omitiu o uso do termo santo na carta aos Gálatas. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1, aos santos. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 1, a todos os santos. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 2, aos santos e irmãos. Em 1 Tessalonicenses, né, ele não usa, aqui no começo da carta aos Tessalonicenses, ele usa no capítulo 5, versículo 27, e diz assim: pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então, é direcionada para os santos também. Timóteo, Tito e Filemão são cartas dirigidas a pessoas específicas, então ele não usa o termo santo. Por quê? Porque já eram cumpridores da Torá, né? Obedientes ao nosso Pai. Então, ele não faz essa menção, né? São pessoas específicas. Em Hebreus também, ele não usa no início da carta, mas ele usa na despedida, lá no capítulo 13, versículo 24, né? Ele escreve e diz assim: a todos os santos. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 1, ele se dirige, né? Ele dirige a carta às 12 tribos que estão na dispersão, as 12 tribos dispersas, né? Então, é as tribos de Israel. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, Pedro diz assim: aos santificados em obediência, né? Ou seja, se você é obediente à Torá, você é santo, você é santificado através da Torá. Em 1 João, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso.
Então, temos que cuidar de interpretações que digam o contrário. Né? Na carta de Judas, capítulo 1, versículo 1, na tradução João Ferreira de Almeida, de 1819, ele usa o termo aos já chamados santificados. Né? Então, para a gente realmente ter uma noção, né, bem embasada do que se trata o Novo Testamento, né, que é a Brit Hadashah. Né? Para quem foram escritos? Quem que eram os destinatários? Né? Então, hoje, né, as pessoas, inclusive aqui eu tenho um termo, né, no capítulo 3, perdão, capítulo 4, versículo 5, né, ele fala do termo gentios. E muitas pessoas, eu mesmo já ouvi muitas pessoas, não uma nem duas, mais do que isso, batendo no peito e dizendo que eles são gentios. Né? É complicado. Depois eu vou fazer essa leitura, né? E vou usar dicionário, né? Para que não fique só na minha palavra. Né? Eu separei aqui o que é gentio e o que é concupiscência, né? Qual o significado dessas palavras, para que a gente realmente, né, esteja convencido do que significam as coisas que nós estamos lendo. Né? Não que a gente faz uma leitura, porque determinados líderes religiosos dizendo que dessa forma ou daquela, ou tem que interpretar assim ou assado, né? Vamos interpretar dessa forma. Não. A Bíblia, ela se auto-explica. Né? Você encontrar qualquer palavra aqui, ela mesma dá a explicação do que seria. Né? Ela tem o seu próprio dicionário. Né? Não é um dicionário comercial, não é um dicionário, seja lá de qual forma for, né? Vai dizer o que significa. Porque se você procurar, por exemplo, a palavra certa em dicionário convencional, que são os dicionários comerciais que temos por aí, são livros, são Barça, tem uma infinidade de dicionários tradicionais. Mas eles não trazem esse contexto, né, real do verdadeiro significado bíblico. Se estamos estudando a Bíblia, temos que usar a própria Bíblia para que ela nos esclareça. Né? Mas vamos iniciar a leitura. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja, já sabemos, é a comunidade, dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E acabou a eletricidade. Aqui é uma maravilha. Puxa vida. Voltou a eletricidade. Vamos continuar. E no Espírito Santo, e em muita certeza,
como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, a saber, Yeshua, que nos livra da ira futura. Capítulo 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeias, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes, fomos brandos em vós, como ama que cria os seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das comunidades de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Portanto, também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos uma e outra vez ter ido convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Capítulo 3. Pelo que,
não podendo esperar mais de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vos sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o a saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta na vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça abundar em caridade, uns para com os outros e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Capítulo 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes nós, de maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que abundeis cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, quais são os mandamentos dados pelo Senhor Jesus? Os que levam à santificação. E quais são os mandamentos que levam a pessoa a ser santos? A Torá. Não existe outro. Se obedecer a Torá, será santo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aqui, para quem não compreende bem, Paulo está fazendo uma analogia com respeito à esposa, entende? Que cada um, né, esteja com a sua esposa e mais ninguém, em santificação e honra. Não é, qualquer ato no momento de intimidade do casal que é permitido. Né? Tem que ser em santificação e honra. Né? E aí ele fala assim, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Né? Como eu falei antes, muitas pessoas, se gabam de dizer, não, nós somos gentios, né? Eu sou gentio. Né? E o que é gentio? Né? Aí vamos lá no dicionário, gentio, que ou aquele que professa o paganismo, idolatria. Esse é ser gentio. E como disse, já ouvi muitas pessoas falando, né, que era gentio. É um pagão. Né? E no mesmo versículo que Paulo fala de gentios, ele fala de concupiscência. O que é concupiscência?
Concupiscência é o termo utilizado para designar a cobiça ou apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais e a ganância por poder ou dinheiro. Né? Então, essas são duas coisas. Vamos ler outra vez com esse, né, entendimento. Não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Né? Isso é muito, 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 muito importante. Né? Versículo 6 do capítulo 4. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, para ser santos. Né? Vamos mudar aqui, em vez de falar santificação, vamos falar obediência da Torá. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a obediência. Né? Que a consequência da obediência é a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus. Quem despreza isto, não despreza o homem, mas despreza a Deus. Ou vivemos em obediência a Deus, né? Ou estamos desprezando Ele. Versículo 9. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, aqui ainda nisto abundeis cada vez mais. E procureis viver quietos, a tratar dos vossos próprios negócios, a trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, esses versículos aqui, eles já atiram por terra, né, com respeito ao arrebatamento antes da tribulação, da grande tribulação. Né? O arrebatamento vai ser para todos os que estiverem vivos. Ninguém vai ser arrebatado antes. Ninguém vai ser poupado da tribulação. Só se morrer antes. Né? Caso contrário, não. Por quê? Porque aqui fala, Paulo diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. O nosso Salvador vai vir, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Só na vinda do Salvador é que vai existir o arrebatamento. E a vinda do Salvador, ela vai ser depois da tribulação. Não tem como ser antes. Né? E outra coisa, algumas não.
Bilhões de pessoas dizem, não, quando morre vai para o céu. Não, não vai para o céu. Né? Não se iluda. Esse negócio, morreu, virou estrelinha, virou um anjinho que vai estar cuidando de nós. Isso é conversa fiada. Né? Porque aqui Paulo também fala, no versículo 17 do capítulo 4, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados justamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E depois de encontrarmos com o nosso Mashiach nos ares, aí nós vamos para o reino milenar. É onde viveremos aí com o Mashiach por 1000 anos. Não é? Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia que o Senhor virá, como o ladrão de noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e o filho do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí alguns vão falar assim, mas pera um pouco, aí você falou que a gente vai ser santificado, vai ser santo, se a gente obedecer a Torá. Mas aqui está dizendo que o mesmo Deus de paz vos santifique, né? O que não podemos perder de vista, né? Sempre temos que ter em mente que a origem da santidade é sempre, sempre, sempre o Altíssimo. Então, porque Ele é a origem da santidade, Ele nos deu vamos chamar de fórmula secreta, né? Ele nos deu uma fórmula secreta que se chama Torá, né?
São os 5 primeiros livros da Bíblia. Não é? E aí ele nos diz, se vocês são obedientes aos meus mandamentos, vocês serão santos. Então a santidade vem do Pai, ela vem para nós através da obediência e cumprimento dos mandamentos do Altíssimo, que é a Torá, e aí seremos santificados. E aí, volto a ler. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos em ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. É muito interessante, né? esta carta também. Para a próxima semana, faremos, né, da segunda epístola dos Tessalonicenses. Né? Não vamos entrar assim muito em questões proféticas, né? Porque temos que, como Paulo estava falando, temos que viver em oração, né? Sermos santos, para que aquele dia, né, não seja para nós como um ladrão de noite, né, que nós estejamos preparados. Né? Vamos procurando mais profundamente, né, bases bíblicas que sustentam sempre a nossa fé, né, que sustentam a nossa crença, e especialmente no que diz respeito com a obediência ao Altíssimo, né? Porque temos que obedecer ao Altíssimo. Sim ou sim, toda a Bíblia, tanto o Velho como o Novo Testamento, né, está cheio, embora, né, especialmente o Novo Testamento, tenha traduções, né, que são bastante inverídicas, né? Digamos assim, nós temos que estar sempre consultando com outras versões, outras traduções, para que não caímos, né? Para que não caímos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito disso, né? Que é uma tradução, né? Por exemplo, ali no livro de Judas, né? Aqui na tradução João Ferreira de Almeida, ela fala que, assim, no capítulo 1, versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos, né? Não é queridos, como eu já mencionei antes, né? Na tradução JFA 1819, é aos chamados santificados, né? Aí, quando pegamos a Peshitta, né? E aí vamos lá, o mesmo capítulo, o mesmo versículo dessa tradução, né? Judas, capítulo 1, versículo 1, diz assim, eu vou ver se eu encontro na internet para colocar isso nos comentários e os irmãos poderem analisar. Aqui diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos gentios. Né? Aqui nessa João Ferreira de Almeida, né? Ela fala aos queridos. Essa João Ferreira de Almeida é revisada em 2000
2017. Né? Essa João Ferreira de Almeida, 1819, ela fala santificados. E essa daqui, que é uma, vamos chamar assim de peshita deformada, né? Ela fala assim, gentios. Então, 1819, santificados. 2017, fala queridos. E essa suposta peshita, ela fala gentios. Já sabemos o que significa gentios. Né? Então, o engano está aí. Né? Você não pode dizer mais que, não, eu não sabia. Não, sabe. Infelizmente sabe. Vai de você agora buscar a verdade e ser liberto. Né? Não tem de outra forma. Por causa de uma tradução, outra tradução, não sei o quê, a gente queria se justificar no dia do nosso julgamento. Não, eu tinha uma Bíblia com uma tradução errada. Então você sabia que a Bíblia tinha tradução errada. Né? Não tem justificativa depois. Né? Ou vivemos em santidade. Né? Ou vamos ganhar a condenação. Não existe outro caminho. Não existe outra possibilidade, não existe outra porta. Tanto é que o canal se chama Porta Estreita. Não existe uma porta larga. Para a salvação? Não. A porta larga é para a perdição. E você decide. Não é? Você decide se você quer a porta larga, por exemplo, não é? As comodidades de falsas traduções, né? De falsos líderes, de falsas doutrinas, essa é uma porta larga. Né? Não pense você que a porta larga é só viver no mundão, aí tomando cervejinha, vivendo na gandaia, essa é a porta larga. Não. Você está enganado. A porta larga é essas falsas doutrinas, né? Que tem aparência do bem. Né? Mas não é. Tá bom, irmãos? Um grande abraço, um ósculo santo na face de cada um. Que o Altíssimo, nosso Pai, os bendiga. E muita shalom, muita shalom. Shalom, shalom.